Fui engajado no exército e desertei. Galera, eu sou o Jack. Para quem me acompanha aí, eu gosto de gravar vídeos aí, compartilhar algumas histórias e algumas experiências que eu venho tendo, que eu tive e as coisas que eu faço. Então, se você gosta de esse tipo de vídeo, já curte, compartilha, comenta e bota um comentário aí me xingando, se não gosta também. Mas se gostou também pode botar um comentário positivo, a gente troca uma ideia, vamos ser amigos. Galera, então o que aconteceu? Eu fui engajado no exército? Basicamente, sim. E desertei. Isso aconteceu faz um bom tempo já. Então, como é que foi, galera? Mas antes de tudo, o que acontece? Na época, quando se falava em engajar no exército, tinha que servir no exército com 17 anos e meio, todo homem tem a obrigação de se alistar e comparecer numa junta do exército para se apresentar, ir engajar ao exército, ao serviço militar ou não. Precisava, né, passar por uns testes, marcava uma data específica, né? Depois que se apresentava nessa junta militar, marcaria uma data específica para ir lá e fazer alguns testes. Depois desses testes, né, basicamente alguns engajavam, outros não. Mas enfim, galera, o que aconteceu comigo de fato, galera? Na nossa época, nós falávamos muito a questão do exército, galera. A gente tinha uma ideia não muito favorável para quem não tinha uma formação ou não tinha terminado o segundo ensino médio. Na verdade, quem ainda não teria concluído o ensino médio e fosse para o exército teria um grande problema, que entre aspas o que se falava muito. Aquele cara que não tem o ensino médio, ele vai passar o dia inteiro fazendo cri-cri. Que aqui no sul a gente fala isso, né? O tal de cri-cri, que é carpir, pegar aqueles matinhos da calçada, das estradas, do meio-fio, dos batalhões. Então, basicamente, passava o dia inteiro fazendo aquilo, né, num período grande, e outro período, claro, tinha que fazer as outras tarefas, né? Mas basicamente era isso. Então a galera, colegas, etc, e tudo mais, até primos e parentes que serviram, eles contavam muito sobre isso. Não, cara, se não tem segundo grau, nem vai, que tu não pode nem fazer o curso de cabo. Eu não lembro exatamente como era isso, mas se dizia muito isso. A gente tinha alguns complexos, tinha algumas questões assim que nos afastavam um pouco de querer servir ao exército, né? Prestar serviço militar. No entanto, chegou, voltando para o dia específico do meu alistamento, fui lá, me alistei normal, tranquilo, e né, vai com os dados, era 2 fotos 3x4, leva a tua carteira de identidade e basicamente é isso. E aí é marcada uma data para você se apresentar no batalhão X, Y, depende da sua região. E na época eu fui na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, eu precisei me apresentar lá. O que aconteceu? No dia da apresentação falava-se muito que a gente ficava pelado e fazia um monte de teste, muita coisa, e a pessoa que desertasse, não quisesse servir, iria presa. Essa era o questionamento que se fazia. Na verdade não, era uma afirmação que se fazia, né? Que a pessoa que desertasse iria presa, se não fosse servir, não fosse prestar o serviço militar, ia preso, tu te sujava pro resto da vida. A pessoa se sujava o nome pro resto da vida. Mas o que aconteceu no meu caso? Chegou o grande dia, né, com 18 anos lá, basicamente, isso já faz alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás. E só para resumir, não quero me prolongar aqui também. Lembrando onde é que eu tô gravando, dentro do banheiro. Eu gosto, aqui a acústica é boa, mas enfim. Chegou o meu dia, não lembro o dia exatamente, que precisei me apresentar lá. Naturalmente, era um batalhão, era um batalhão do próprio exército, né, que era um ginásio, um prédio desativado desses aí, na região central ali. Eu até sei o endereço, mas não vou nem comentar aqui, todo mundo sabe ali na região central.
que tem ali aqueles prédios do exército, enfim, tem a polícia, a brigada militar, bombeiros, tudo ali junto, né, as forças. E aí chegou esse grande dia, eu fui nesse local aí, cheguei lá, era uma galera, força de gente, muita gente. E a gente precisava seguir algumas instruções, que não sei, o coordenador, o guarda, enfim, né, que ele ia nos passando. E não me recordo exatamente bem qual foi a primeira instrução que a gente seguiu, né? Mas a primeira coisa era uma fila, que a gente ia fazer uma checagem, né? Uma checagem dos dentes, se eu não me engano foi a primeira, né? Claro, primeiro a gente passa no protocolo lá, vai lá com a tua identidade, né? O teu registro lá, número de registro, te apresenta e vai para uma fila. E nessa fila aí passa por vários processos, né? Na época foi basicamente isso. Se eu não me engano, o primeiro foi dentista, né? Ele passa o doutor lá, médico, não sei o que, passa checando os dentes da pessoa. Aí são feitas 2 filas, na verdade. Assim, o cara que é tímido é meio constrangedor, porque fica uma galera junta, é constrangedor, na verdade. Se for analisar, é constrangedor. Se as mulheres tivessem obrigatoriedade de servir, elas já teriam mudado isso. A pessoa teria que ser analisada pessoalmente, né? Na sua individualidade. Mas enfim, isso é outra questão. Agora ela não tem obrigação, então tá tudo certo. Agora, o que acontece? Ficou 2 filas, né, uma de frente para a outra. E aí passa o médico examinando a boca de uns e outros. Contudo, nesse exame, automaticamente já separavam, conforme o resultado de cada exame, acho que era visual, se eu não me engano, separavam um grupo para um lado, outro grupo para o outro. E depois vinha um outro médico examinando a morfologia, tamanho do pé e tudo mais. E chegou o grande momento que todo mundo tem medo de ficar pelado, nuzinho, igual eu tô agora no banheiro. Então, esse é o grande medo da galera, de ficar, né, mostrar lá suas particularidades. Mas, médico, eu acredito que seja o médico lá do exército, ele pede para simplesmente, tá todo mundo de cueca, baixa a calça, e ele pede para baixar a sua roupa íntima, né, ou cueca, ou enfim, depende do que cada um gosta de usar hoje. Hoje em dia tem homem que usa, né, lingerie, essas coisas, mas tá tudo certo. Super na moda hoje, a gente consegue entender. Mas basicamente é isso, galera. E se for assim, para pessoas que têm vergonha mesmo, é muito constrangedor. É constrangedor demais, porque as pessoas ficam nuas uma na frente da outra, assim, na frente de desconhecido. É cena de filme mesmo, sabe? Basicamente foi isso. Isso foi a parte mais constrangedora. Mas enfim, aí tem que assoprar ali e levemente flexionar o joelho e assoprar aqui na mão. É uma coisa assim, se não me engano. É algum procedimento, né? Enfim. Mas muita gente se constrange. Nossa, tinha gente do meu lado ali que parecia que ia desmaiar, né? Mas é a vida, né? Tem que enfrentar as situações. Resumindo, aí, depois desse exame aí, as pessoas são separadas em grupos, né? Uma vai para um lado, outra para o outro. Enfim, né, galera? Vou resumir já o vídeo, não vou ser muito longo. Mas aí a gente passou depois por outros testes, né? De aptidões, puxar peso, né? Parecia que um grupo ia sendo dispensado meio que automático ali. Aquele grupo que ficava, dois grupos, um ia seguindo fazendo testes, o outro já era meio que dispensado ali, por não passar nos critérios, requisitos, etc. E aí sempre tinha uma pessoa do exército lá, não sei, um guarda, um cabo, enfim, acompanhando com uma prancheta e anotando, né, os resultados, e a gente puxava peso, fazia não sei o que e tudo mais. Depois disso, depois de algumas atividades ali manuais e tudo mais, entre puxar peso e não sei o que mais ali, que eu não lembro exatamente, nós fomos fazer uma prova. Prova psicotécnica mesmo, isso eu me lembro. E aí a gente ficou lá um bom tempo, mas antes disso teve uma prova que eu me lembro, foi uma prova oral, onde um cabo, tenente, não sei o que lá, ele aplicava algumas perguntas.
meio que individual, né? Na verdade tinha fila, o pessoal ficava um pouco afastado ali, a gente chegava sentado numa mesinha e ele fazia algumas perguntas ali. E, no entanto, nós éramos questionados com algumas questões. A básica, eu, na época, um pouco rebelde, né, ainda retruquei. Eu lembro exatamente o que ele falou, né? E eu fiz uma pergunta, acho que era para capitão, enfim, pessoa que estava lá. O que eu faço para não servir ao exército? E ele, não lembro o que ele falou, mas foi uma resposta deselegante, mas enfim, uma resposta desrespeitosa no mínimo, né? E eu respondi na altura, né? Eu também acabei desrespeitando a pessoa. Puxa vida. Bom, me chamaram aqui, eu tava no banheiro aqui, mas não é nada aqui. É outra questão. Para resumir onde é que eu tava, galera, aí foi na pergunta do... Eu fiz uma pergunta pro cabo, coronel, enfim, aquela pessoa que está me entrevistando, todos os aspirantes, enfim, né? Aquelas futuros soldados, enfim. E aí ele fez uma pergunta, acredito eu, desrespeitosa, eu respondi na altura, né? Eu fiz uma outra pergunta para ele, né? O que eu faço para não servir? Aí ele me disse não sei o que, não sei o que. Não lembro exatamente a resposta, né? E aí eu sei que eu dei uma outra resposta ofendendo ele e tudo mais, mas aí tudo bem, acho que eles relevaram e tudo mais, não aconteceu nada comigo. Até porque eu acredito que no momento a minha ficha já estava super aprovada ali para engajar no exército. E aí relevou, e aí eu não me lembro mais o que foi feito, fiz mais alguma coisa. E aí no término desses testes aí, eu recebi, no final ali eu recebi um outro papel para eu me apresentar, ou na verdade não era me apresentar, eu tinha duas opções, tá? Eu tinha duas escolhas que eu seria mandado para um batalhão, um da fronteira do Rio Grande do Sul aqui e um mais para o centro, né? Um é Livramento, quem conhece o estado aqui, Rio Grande do Sul, Livramento, e outro é Uruguaiana, que é a fronteira entre a Argentina. Eu já estive lá na Argentina, estive em Uruguaiana, já conheço. E aí eu tinha uma data que eu teria que me apresentar no dia 21, não lembro o mês, mas basicamente era isso. E aí eu engajei no exército, galera, eu engajei. E aí, quem disse que eu queria? Porque eu já tinha toda aquela mente construída que exército eu vou sofrer lá, vou passar o dia inteiro fazendo cri-cri, tirando matinho do meio fio. Então eu não queria de jeito nenhum. Na época eu também tinha uma namoradinha, eu acho que era isso, né? Então eu arrastava o chifre por ela e tudo mais. E eu não queria ir para outro lugar. Só que eu nem questionei se teria um lugar para mim aqui na capital. Aí eu precisaria me apresentar dia 21 para escolher o lugar lá e acertar tudo para onde eu iria, ou Livramento ou Uruguaiana, porque na época eles estavam fazendo uma manobra de trazer o pessoal do interior para a cidade e levar o pessoal da cidade para o interior. Eles faziam isso, né? Não quer dizer que eu ia permanecer lá o tempo inteiro de engajamento lá, que o meu serviço militar não quer dizer que eu ia passar o tempo todo lá. Poderia estar mesclando, ir e voltar, depende do exercício. Mas basicamente foi isso. Aí dia 21 de algum mês eu precisaria me apresentar lá. E o que aconteceu, galera? Eu fiquei muito preocupado mesmo, porque eu não queria de jeito nenhum. E o que aconteceu? Chegou o dia, eu não fui. Eu não me apresentei, galera. Não me apresentei no dia. E fiquei preocupado, porque eu tenho um primo meu que ele serviu na PE, Polícia do Exército, é basicamente isso, né? Então ele se atrapalhava muito, ele parava muito preso, porque ele desrespeitava, era rebelde, não aceitava os comandos, né? Não que ele cometesse crime, mas lá a gente, teoricamente, vai preso por desrespeito, desacato de autoridade, só por não respeitar, mesmo que o teu superior mandar cometer um crime, tu tem que cometer. Então, se tu te negar, tá cometendo, tu teoricamente vai preso. Então, basicamente é isso. E ele me falava muito sobre isso, então eu fiquei preocupado que talvez eu pudesse vir a ser preso. E aí, resumindo, galera, eu fiquei um tempo sem trabalhar de carteira assinada. E aí eu gostei até de não assinar minha carteira, porque precisava de um certificado de reservista. E aí passou-se esse tempo, eu fiquei 2 anos sem comparecer na junta militar. Resumindo, não aconteceu nada comigo, não fui preso. E aí depois de 2 anos eu fui lá e paguei uma multa. Paguei essa multa e continuei tranquilamente. Então quer dizer, eu engajei, eu fui aprovado para estar servindo para o meu serviço militar.
Enfim, eu fui aprovado para ir para o serviço militar. Eu não quis ir, na verdade eu me neguei a ir. E eu me apresentei depois de 2 anos numa junta militar para retirar aquele certificado de reservista, né? Que é uma carteirinha que diz que você está dispensado dos trabalhos de prestações ao, entre aspas, né? De prestações ao serviço militar. Entre aspas, a gente estamos dispensados, né? Porque na época tinha muita procura, tinha muita gente, estava em alta, tinha muita gente que queria, só que a galera não passava na questão morfológica, questão dentária, questão de vários fatores. E questão de dente também, eu gravei um vídeo que eu mostro que eu com quase 40 anos não tenho nenhuma cárie na boca. Procura aqui no canal que eu tenho um vídeo mostrando isso, galera, como que eu faço isso. Nunca fui no dentista, na verdade eu fui, né? Eu digo que nunca fui fazer uma avaliação, mas nunca fiz nada de tratamento de cárie porque eu não tenho, nunca tive uma cárie. Então dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho aqui no canal sobre dente. Então lá eu falo tudo como é que eu faço. E se você fizer a mesma coisa, não vai ter ensinar o seu filho a fazer isso aí, acabou. Nunca vai ter problema dentário. Mas basicamente foi isso, galera. Me apresentei lá, deu tudo certo, né? Fui dispensado, paguei uma multinha e vida que segue, galera. Vida que segue. E hoje em dia, né, tudo tranquilo, porque eu não me arrependo de não ter servido, enfim, mas eu fui autorizado, né? Passei em todos os testes, fui apto a servir, né, a prestação de serviço militar. Mas que bom que na época tinha muita gente querendo, então, né, tanto faz. Assim eu fui conseguir, entre aspas, desertei, né, que nem eu botei aqui no título, eu desertei, entre aspas, né, porém tinha muita gente interessada, e acabou que, né, eu não precisando, entre aspas, do meu serviço. Basicamente foi essa a minha experiência, galera. E se você gostou do vídeo aí, compartilha e deixa seu comentário aí também na aba, deixa a sua experiência, tá bom, meus queridos? Um grande abraço aí, até o próximo vídeo, valeu!